Bom dia, meu nome é Felipe Mendes Mantovani, eu fui bolsista CNPq no edital do PIBIC 2020. O título do meu plano de trabalho é Manifestações Literárias e Movimento Paranista. Eu fui orientado pela professora doutora Raquel Ilescas Bueno. O título do plano de trabalho é uma reminiscência do primeiro plano de trabalho que se levava a cabo, que era para estudar uma série de autores paranaenses da década de 1920, que eram próximos ao modernismo e ao paranismo, que foi o movimento ufanista paranaense da época. Esse plano de trabalho não pôde ser realizado devido ao fato que os textos eram muito antigos e não tinham reedição desde a década de 20, estavam presentes apenas na Biblioteca Pública do Paraná, que ficou fechada durante todo o segundo semestre de 2020 devido à pandemia de Covid-19. O plano de trabalho foi então readaptado e foi escolhido um autor paranaense da década de 1930, um pouco posterior, portanto, chamado Nilton Sampaio. Como foco da pesquisa, iam ser lidos e interpretados dois textos de Nilton Sampaio, que foram publicados pela primeira vez enquanto capítulos em 1976 do romance dele Cria de Alugado, e foram republicados enquanto contos no livro de 1938, 2 anos depois, chamado Irmandade. O objetivo da pesquisa era ver como a inserção de um mesmo texto em ambientes narratológicos distintos, ou como capítulo ou como conto, podia mudar as leituras que se faz desse mesmo texto. Então, como um significante consegue depender do significado da cadeia em que ele está inserido, no ambiente maior do que ele mesmo. O primeiro desses contos se chama Trem de Subúrbio. Ele tem um enredo bastante simples. Ele narra a história de um homem chamado Calisto que sai do bar de uma briga, de uma discussão, entra no trem de subúrbio e daí o narrador passa a descrever os acontecimentos que tem nesse trem. São acontecimentos bastante cotidianos, nada de excepcional acontece ali até no momento final em que um garoto que está brincando pelo corredor do trem tropeça e quase cai para fora quando o trem já está em movimento, quase tem ali um acidente grave. Uma moça puxa o garoto de volta para dentro do bonde antes de ele cair no chão. Todo mundo olha, todo mundo para de fazer o que está fazendo e foca nesse acontecimento comum que une as pessoas que estão no bonde. A garota conversa um pouco com a mãe do garoto e no final o que acontece é que o narrador volta a narrar o Calisto, que ficou meio que em hiato desde o começo do conto, e fala que ele não percebe o que aconteceu e que não consegue perceber que um garoto loiro resolve a vida de muita mulher de boina, como diz o narrador, e continua pensando na briga com a noiva, Então, o que esse conto consegue fazer, segundo a ideia do Ricardo Pilha, de que um conto conta sempre duas histórias, é narrar a história da vida cotidiana do bonde, mas na verdade está narrando a história da briga que o Calisto teve com a noiva sobre um fato não nomeado, que a gente pode depreender no final do conto, que na verdade é uma discussão sobre ter ou não ter filhos, uma discussão de casal sobre ter ou não ter crianças, e que na história principal do conto, que é essa do garoto caindo, é representada de uma forma figurada, de uma forma cifrada. O segundo conto chama Inspiração. Ele também começa de maneira bastante similar. Um cara levanta do bar, dessa vez chamado Damião. Ele sai do bar com os amigos e vai para casa escrever um poema. E os amigos ficam tanto exasperados com a atitude dele. E o conto é basicamente ele escrevendo o poema. Todas as peripécias que ele tem que fazer, escolher tal palavra, rimar de tal forma. E no final ele termina o poema, um poema bastante medíocre, na verdade. A gente vê que não é um poema muito elaborado, que ele não é um bom poeta, digamos assim, mas que ele dorme como um bem-aventurado. Essa expressão que o narrador também, de certa pessoa, usa, bem-aventurado. Na história principal desse conto, a gente percebe um homem que se acha um grande poeta, como um gênio romântico, tomado de inspiração e tem que abandonar o que está fazendo naquele momento para poder compor o poema, mas que na verdade a gente percebe que é um mau poeta que não se percebe como um mau poeta. É um conto que ele é meio que de humor. Ele troça com o fato de que esse homem, Damião, não percebe que ele não consegue escrever bem. A segunda história desse conto, segundo os termos do Ricardo Pilha, é na verdade o fato de que para o Damião ele era um bom escritor, ele era um bom poeta. Então aquilo que pra gente na história principal parecia ser uma piada, uma pilhéria com o fato de que ele não sabe que ele é um mau escritor, na história 2, na verdade, é uma reafirmação de como a arte é importante para aquele que escreve, não para os outros que vão ler a pessoa. Ele escreve para ele mesmo. Esses são esses dois textos enquanto contos. Eles se bastam enquanto eles mesmos, eles conseguem fazer uma unidade de sentido próprio. Enquanto capítulos, eles sobem sentido ao longo da obra. Antes do capítulo Inspiração, o capítulo Vontade de Ser Canalha, do Cria de Alugado, em que o protagonista chamado Damião, ele discute com um colega dele sobre ficar com garotas e em festas. Ele que é um homem muito sensível, acaba incorporando essa personalidade do canalha no final desse primeiro capítulo. No capítulo de Inspiração, ele volta para aquela posição de homem romântico que ele tinha antes de conversar com o colega, o que mostra que na verdade ele está numa relação dialógica, ele está incorporando
falas do colega, mas sem deixar de ter as suas próprias opiniões. No capítulo que vem seguinte, o colega dele morre, ele tem que cuidar do funeral, e depois a gente chega no capítulo 30 de Subúrbio, em que acontece a mesma coisa que aconteceu no capítulo Enquanto Conto, né? É nada, com o Damião como protagonista, nada. A gente foca em outras coisas que estão acontecendo ao redor dele, porque ele está ocupado em processar as falas do amigo que morreu e que falou para ele antes de morrer uma frase do Goethe, em que ele falava para não esquecer as dores da meninice. No capítulo que vem em sequência de inspiração, né? Ele então lembra de uma memória muito dolorosa da infância dele, né? Mostrando que o capítulo, então, o capítulo 30 de Subúrbio, ele serve apenas como forma de interpretar, de processar aquilo que o Damião viveu com a morte do colega. Então, a proposta original do plano de pesquisa, ver se esses dois textos, enquanto contos e depois enquanto capítulos, a gente fez uma inversão cronológica, tinham significados distintos, se manteve. Sim, eles ganham novas formas de sentido quando são publicados de uma forma ou de outra.